Orc sempre é bom, cara. Orc sempre é bom. Por quê? Eu peguei na quinta edição. A quinta edição tem mais tipos de orcs, tá? Então, você tem orc de nível meio, tem orc de nível 2, tem orc de nível 4. E detalhe, como eles são humanoides, tem muita característica parecida com a maioria dos seres humanoides, você pode até botar mais nível neles se for necessário. E de tudo que você sabe sobre orc e tudo mais, você pode aproveitar tudo, cara. Porque o D&D ele traz aquela descrição básica, né, sobre divindade que ele segue, as tribos que funcionam como se fossem pragas, grupos de saqueadores, que eles se organizam conforme liderança através da força e tudo mais, trazem lá até a possibilidade de ter orcs mestiços e grupos diferentes de orcs, mas no final das contas, cara, o orc é aquele bichão que todo mundo ama e ama odiar. É aquele bichão humanoide nervoso, poderoso, fortão, com baixa inteligência e que é muito, muito agressivo. Então, qual que é a grande lance? Se você colocar ele na sua aventura, você pode colocar ele como um desafio local, você pode colocar ele como um desafio em grande escala, você pode colocar ele como desafios individuais, grupos pequenos, do jeito que você quiser, pela grande variedade de orc que você pode ter. Qual é a explicação de ter um orc lá? Sei lá, porque eles estavam vagando porque eles são nômades? Sei lá, porque eles moram ali porque tem alimento fácil, porque eles têm uma tribo? Sei lá, porque eles estão montando um exército a mando de um líder maldoso que está querendo dominar a região e esse faz parte do exército dele? Ou você tem um orc que ficou muito poderoso depois de muitas batalhas e ele, por ele não ter inteligência 7, ele evoluiu de nível, ele tem inteligência 9, ele conseguiu perceber que, opa, eu sou forte o suficiente para me organizar e ter minhas coisas? Então você tem aí a possibilidade de usar do jeito que você quiser. Porque todo mundo sabe que orc bom é orc pronto para lutar. Você achou que eu ia falar que é orc morto, né? Mas não. Orc bom, orc pronto pra lutar, tá? E qual que é a origem? Se você quiser, do World of Warcraft, pode pegar. Eu quero a do cenário do D&D, pode pegar. Eu gosto do Senhor dos Anéis, pode pegar, porque todos os orcs funcionam lá do mesmo jeito. Todos eles, todos eles. E olhando aqui nas características deles, então você tem o orc padrão. O orc padrão, ele tem ND meio, ele é agressivo, então ele pode se mover até o alvo dele como ação bônus. Ele geralmente gosta de usar uma arma grande para ataque corpo a corpo, mas ele costuma usar lanças ou azagaias para ataque à distância. Tem um comandante de guerra orc, que já é nível 4. É bem mais forte, ele chega a ter inteligência 11. Ou seja, ele é mais inteligente que o bárbaro do seu grupo. Aí ele tem ataque múltiplo, usa lança, grito de guerra, algumas habilidades sobrenaturais aí, que são boas de usar, tá? Tem um orc aqui que é o Olho de Grunch, que é a divindade dos orcs, que é nível 2. Tem o Orog também, que tem desafio 2, com algumas habilidades. Então, assim, dá pra usar em diversos tipos de situação. E ele se molda muito bem a diversos tipos de cenário. E você minimizou... voltou. O que eu tinha minimizado? Você tinha minimizado o Discord pra poder olhar o nome dos orcs aí e a gente tinha sumido. Não, nem foi. Mas eu vi que tinha sumido, eu já corrigi. Aí, então é o seguinte, o Orc, cara, eu considero ele como uma carta coringa no seu portfólio de criaturas pro grupo. Eu já cheguei a usar eles em todos os tipos, de todos os níveis de desafio que você imaginar. Inclusive, uma vez eu mestrei pra galera, e a galera criou um personagem, queriam personagens épicos, né? O Líbio fez um dragão poderoso, ele queria ser um dragão, e o dragão que voava e cuspia. Aquele que morreu na caverna dele? Aquele que ficou preso, que a bruxa trancou ele na caverna dele. Tinha aqueles negócios todos. E um dos caras lá fez um orc, e esse orc era muito poderoso, ele tinha níveis de guerreiro e tudo mais, porque ele tinha inteligência 11, eu acho, ou 12. E aí, de acordo com o lore do personagem, ele pensou o seguinte: cara, por que os humanos são tão poderosos? Toda vez a gente não consegue invadir a terra dos humanos. Aí ele começou a olhar como é que os humanos se organizavam. Peraí, eles se organizam em cidades, essas cidades têm um líder, os líderes eles respeitam e obedecem ao outro líder, esse líder maior obedece a um líder maior, eles se juntam, tem um exército grande, aí quando a gente vai em pequenos grupos lá, vem um montão deles e mata nós. Aí o que esse orc pensou? Não, então eu vou liderar as outras tribos, vou montar o meu reino. Essa foi a história do personagem. Então ele é um orc que foi enfrentando as outras tribos, dominando pela força, conseguindo a liderança dessas tribos, e no final ele tinha um reino de orcs pra ele. Aí ele continuou deixando os líderes da tribo como se fossem generais dele, e ele começou a partir pra cima dos humanos e elfos. E aí ia com aquela horda gigantesca. Aí tinha pra todos os sabores. Tinha orc de nível meio, tinha orc de nível 1, tinha orc de nível 2, de nível 4. Igual tá aí na proporção. E quando chegava ao ponto de ele pegar um herói, um cara que era de nível elevado, ele soltava os monstros que eles tinham lá, aquelas criaturas monstruosas, bestas mágicas aprisionadas. E quando o troço não dava, ele ia lá e enfrentava os heróis humanos, os heróis elfos, pra dar o exemplo, para os orcs ficarem animados e tudo mais. Então, assim... Ele que montava naquele bicho espinhudo, né? Isso, ele tinha um uivante de tamanho
enorme que ele usava como montaria, porque ele era um orc de tamanho grande. E o animal de montaria dele era um Uivante de tamanho enorme. E aí, só o Uivante, a presença do Uivante, os nível baixo, tudo já fica com medo e foge. E dá pra fazer, então ele assim, ele é uma carta na manga, ele é um coringa pra você usar em qualquer cenário, em qualquer campanha, em qualquer tipo de situação, porque eles são desafios legais, eles são criaturas inteligentes e eles já são ligados muito nessa questão da destruição e da conquista. A gente estava falando aí dos tipos diferentes de orcs dependendo do cenário. A gente já fez um sobre Greenskins aqui, né? Que são os orcs do Warhammer. A gente já tem um episódio sobre Greenskins, você pode ir lá dar uma olhada também. E o Marcelo usou orcs no Verde Púrpura, que era de uma categoria específica lá, né? Que eles não seguem Grunch, seguiam uma outra deusa, né? Sim, o Panteão Orc é muito rico, na verdade, dá pra você fazer coisas muito legais. Eu usei no Verde Púrpura e eu já tinha usado na campanha anterior os orcs pra produzir um artefato. Os orcs tinham produzido um artefato que eu criei que era a chave de Shargaz. Shargaz é o deus orc dos segredos. E como a outra história se envolvia tentar libertar Tarisdun, os caras descobriram a receita para fazer a chave de Shargaz, que era uma chave que seria capaz de abrir um portal de qualquer plano, a partir de qualquer plano. Então eles precisavam de um jeito de sair do cárcere, que é o plano onde o Tarisdun estava preso. Então eles criaram a chave de Shargaz, e aí era todo um ritual que envolvia... era uma chave feita de osso, uma chave gigante, assim. E aí eles tinham que usar osso de várias criaturas diferentes, de várias raças diferentes, para fundir e formar uma chave só. E foi muito legal. Eu gosto muito de orc. O Otávio tá falando, eu esperava mais de vocês. Eu tô a ponto de responder ele aqui. Eu vou responder o Otávio Por favor. aqui. Monstro perigoso. É porque o Otávio chegou atrasado, porque ele tava acompanhando lá o futebol de americano. E... Não é só uma segunda opção dele. Pois é. Tava lá acompanhando o time dele com o nome de chocolate. E a gente falou que monstro perigoso deriva muito da situação. Então a forma como você usa o orc é que vai determinar se ele é perigoso ou não. Se você usar o orc como um encontro aleatório, porque o grupo tá andando na montanha e encontrou medo de orc bandido, beleza, eles não vão ser fortes, eles vão ser uns orcs normais. Mas se você estiver lidando com uma situação em que você tem você precisa recuperar a princesa que foi sequestrada, e ela não foi sequestrada pelo Bowser, mas foi sequestrada por uma warband de orcs, que tem 500 orcs, e que tem um acampamento no meio, e tem um warlord. Ela foi sequestrada por uma boy band de orcs. Uma warband. Uma boy band, o BTS de orcs. Que é pior ainda do que um warband. Eles dançam de bardo. Cara, é um grupo de bardo orc, velho. Você vai na esperança de enfrentar um warlord, você chega lá no meio e tem um BTS lá. Então, eu acho que tem que levar isso em conta. A força dos orcs é o número. Assim como os goblins, assim como a maioria das outras dessas raças. Então, não dá pra você desprezar ele só porque ele é muito usado, só porque ele é clichê. Dá pra você fazer com que os seus antagonistas sejam orcs. Tá aí um monte de jogo que faz isso, né? Os líderes da Horda no World of Warcraft são orcs, né? E o grande lance, Otávio, é que o Papo de Mestre é sobre monstros perigosos, não monstros que você nunca viu e esperava conhecer de novo aqui. Tem muito mestre por aí que assiste o Papo de Mestre e tá começando agora. Que mestra, no caso? Mestres novos que mestram, né? Vamos dar mais uma agulhadinha aí. E que não conhece, às vezes, o potencial de uma criatura tão clássica quanto o Beholder e o Orc que eu trouxe. Porque a gente realmente, né? A gente traz uns monstros diferentões, umas coisas que não estão aí nos vídeos tudo, mas hoje eu acho que mereceu, pelo menos da minha parte, de trazer essas criaturas mais clássicas, que não seja um dragão, por exemplo, pra dar uma temperada de novo, cara. Porque a gente esquece que às vezes que o arroz e feijão também alimenta, entendeu? Então, às vezes o básico pode ser usado. E o Orc, ele tem essa grande variedade. Por quê? Porque todo mundo julga ele uma criatura fraca. Todo mundo julga o Orc um desafio. Isso é pra nível baixo. E às vezes você pode utilizar os Orcs numa situação em que não é só pra nível baixo, como ele vai ser encontrado para nível mediano, e como você vai ver, ele tem uma comunidade, ele vai dar trabalho para uma região inteira, e vai ser uma coisa de nível alto, que pode chegar até épico. Você pode travar uma guerra pela sobrevivência humana. Senhor dos Anéis é sobre isso. Os orcs vão destruir a humanidade, se ninguém impedir. A orc depende de número, basicamente. Mas assim até aí como os humanos também, né? Porque eles são muito similares. A diferença é que os humanos têm alguns atributos que superam os orcs, e os orcs têm outros atributos que superam os humanos. Mas o humano básico é de nível meio, e o orc básico é de nível meio também. Ou seja, eles podiam ter barraca vizinha na feira.
Se quiser, Otávio, Acabou de derrapar 2 orcs numa moto aí atrás de você. Como é que é o nome da moto dos orcs do Warhammer? É, Tem um nome, o Orc o 40k tem um nome na moto. Cara, o livro Marcelo vai saber. Eu não, O sei outro se Marcelo. eu não sei se eu vou ou Zanatar, tem uma longa sessão sobre orcs, em que você pode entender como é que funciona a sociedade orc e como é que você pode montar uma aventura toda em volta de orcs pra você ter uma noção de como eles podem ser perigosos. exatamente. Podemos prosseguir? Podemos. Tá acabando. Você vai, nossa, mas tem monstro Agora a gente vai demais. finalmente ver as coisas da Valeste, porque a Valeste ficou pra depois. Exato. Ela ficou guardada porque a gente Ela guarda ficou melhor ali pro na final. Ela ficou na expectativa aí, ó. Na É, verdade, eu não sei por que vocês me deixaram pro final, porque os meus são os mais basiquinhos de todos, mas acho ordem que alfabética. o charme é esse, né? Ordem Acabou de entrar um alfabética. orc aí, pô.